O que aconteceria se eu dissesse que o Papa Francisco pode ser o penúltimo pontífice da história da Igreja Católica? E se existisse uma profecia de quase 900 anos atrás que previu com precisão assustadora cada um dos papas que ocupariam o trono de São Pedro até o fim dos tempos? Uma profecia que termina com um enigmático Pedro romano, que apacentará seu rebanho em meio a muitas tribulações, depois das quais a cidade das 7 colinas será destruída e o juiz terrível julgará seu povo. O que estamos prestes a revelar não é ficção. É uma profecia documentada que tem intrigado historiadores, teólogos e líderes religiosos por séculos, e os sinais apontam para uma conclusão alarmante. Estamos vivendo os tempos finais dessa lista profética. Seja bem-vindo ao Portal da Salvação. Antes de começarmos, se inscreva aqui no canal, curta este vídeo e permaneça até o final, porque há um ensinamento muito importante reservado para você. Hoje vamos explorar um dos mistérios mais inquietantes da história da Igreja, a chamada Profecia dos Papas de São Malaquias. Um texto que teria previsto todos os pontífices até o fim dos tempos e que aponta para algo extraordinário em nossos dias. Você já ouviu falar que o Papa Francisco poderia ser o penúltimo Papa antes do fim dos tempos? Esta ideia não vem de teorias da conspiração modernas, mas de um documento quase milenar que tem surpreendido pela sua aparente precisão ao descrever os papas ao longo da história. O que seria apenas uma curiosidade histórica ganhou um novo significado quando o Papa Bento XVI renunciou em 2013, um evento raríssimo na história da Igreja, e abriu caminho para o Papa Francisco, que, segundo muitos estudiosos, corresponde ao penúltimo Papa da lista profética. E o mais impressionante, o último Papa dessa lista receberia o título simbólico de Pedro Romano, e seu pontificado estaria ligado ao fim de uma era. Coincidência ou profecia divina? É o que iremos investigar hoje. Para entendermos a magnitude desta profecia, precisamos voltar ao século XII, mais especificamente ao ano de 1139. São Malaquias era arcebispo de Armagh, na Irlanda, um homem respeitado por sua vida de piedade e por seus dons proféticos. Durante uma peregrinação a Roma para visitar o Papa Inocêncio II, Malaquias teve o que muitos acreditam ter sido uma visão divina, enquanto contemplava a cidade eterna do alto de uma colina. Na visão, ele viu uma longa procissão de papas, do pontífice então reinante até o fim dos tempos. São Malaquias registrou essa visão através de 112 breves frases em latim, cada uma descrevendo simbolicamente um futuro papa. Não eram nomes próprios, mas expressões enigmáticas que de alguma forma caracterizariam cada pontificado, seja pelo nome de nascimento do Papa, seu local de origem, seu brasão papal ou eventos marcantes durante seu papado. O documento permaneceu desconhecido do público por aproximadamente 400 anos, até ser publicado em 1595 pelo monge beneditino Arnold Wion em sua obra Lignum Vitae. Este longo período entre a suposta visão e sua publicação é um dos principais argumentos dos céticos contra a autenticidade da profecia. Alguns historiadores sugerem que o documento poderia ter sido forjado no século XVI para influenciar um conclave papal específico. Outros defendem que os manuscritos originais já circulavam em círculos restritos eclesiásticos muito antes de sua publicação oficial. O fato é que São Malaquias não era uma figura obscura. Ele foi canonizado oficialmente pela Igreja em 1190, apenas 42 anos após sua morte. Seu dom profético era reconhecido em vida, tendo previsto com precisão o dia e hora de sua própria morte.
Uma característica notável deste documento é que as descrições dos papas posteriores à publicação em 1595 parecem mais vagas e simbólicas do que as anteriores, o que para os críticos reforça a teoria de uma falsificação. Para os defensores, entretanto, isso apenas reflete a natureza das profecias, que frequentemente se tornam mais claras somente após seu cumprimento. A lista profética de São Malaquias começa com o Papa Celestino II, eleito em 1143, e continua através de 112 papas ou antipapas, terminando com um enigmático Pedro Romano. Cada papa é descrito não pelo seu nome próprio, mas por uma curta frase latina que de alguma forma se conectaria ao seu pontificado. Por exemplo, o Papa Urbano VIII, 1623 a 1644, é descrito como Lilium et Rosa, lírio e rosa, e seu brasão papal continha exatamente estas flores. João Paulo II, o 264º Papa da história, é descrito na lista como De Laboris Solis, do trabalho do sol. Curiosamente, ele nasceu durante um eclipse solar, 1920, e foi sepultado durante outro eclipse, 2005. Bento XVI corresponde à Gloria Olivae, a glória da oliveira. Antes de ser eleito Papa, o cardeal Ratzinger havia expressado seu desejo de se retirar para um mosteiro beneditino em seu final de vida. E os beneditinos são historicamente conhecidos como a Ordem da Oliveira. E agora chegamos ao Papa Francisco, que, segundo esta contagem, seria o 111º Papa da lista e o penúltimo Papa da história. A profecia não o nomeia diretamente, pois ele seria seguido pelo último da lista, Pedro Romano. Aqui está a descrição final e mais perturbadora da profecia. Durante a última perseguição da Santa Igreja Romana, reinará Pedro Romano, que apacentará o rebanho entre muitas tribulações. Passadas estas, a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz terrível julgará seu povo. Fim. Esta referência apocalíptica suscita inúmeras interpretações. A cidade das 7 colinas é claramente Roma, construída sobre 7 montes. A menção ao juiz terrível remete ao juízo final, descrito no Apocalipse. Será o Papa Francisco realmente o penúltimo Papa antes do fim dos tempos? Se a profecia estiver correta, seu sucessor seria o último pontífice da história da Igreja como a conhecemos. Para entendermos melhor a relevância contemporânea da profecia, vamos analisar como ela tem se aplicado aos papas das últimas décadas. Papa Pio XII, 1939 a 1958, foi descrito como Pastor Angelicus, pastor angélico. Durante seu pontificado, ele foi conhecido por sua aparência ascética, quase angelical, e por sua intensa vida espiritual. Ele guiou a Igreja durante os horrores da Segunda Guerra Mundial, tentando salvar vidas tanto pela diplomacia quanto pelo acolhimento de refugiados. João 23, 1958 a 1963, recebeu o lema Pastor et Nauta, pastor e marinheiro. Antes de se tornar Papa, ele serviu como patriarca de Veneza, uma cidade de canais onde o transporte é feito principalmente por barcos. Paulo VI, 1963 a 1978, foi designado como Flos Florum, Flor das Flores. Seu brasão papal continha 3 lírios, simbolizando pureza. João Paulo I, 1978, cujo pontificado durou apenas 33 dias, recebeu o lema de Medietate Lunae, da metade da lua. Ele nasceu na diocese de Belluno, que significa lua bela em italiano, e seu breve papado foi comparado a uma meia-lua, um ciclo incompleto. João Paulo II, 1978 a 2005, como mencionamos, foi descrito como
de laboris solis, do trabalho do sol. Além das coincidências com eclipses solares em seu nascimento e sepultamento, ele viajou pelo mundo como o sol que ilumina a Terra, visitando mais de 129 países. Bento XVI, 2005 a 2013, corresponde à Glória Olivai, a Glória da Oliveira. Além da conexão beneditina, ele escolheu o nome em homenagem a São Bento de Núrcia, fundador da Ordem Beneditina, representada pelo ramo de oliveira. O Papa Francisco, eleito em 2013 após a surpreendente renúncia de Bento XVI, seria então o 111º Papa da lista de São Malaquias, o penúltimo antes de Pedro Romano. Curiosamente, Francisco é o primeiro Papa jesuíta da história e o primeiro a adotar este nome, inspirado em São Francisco de Assis. Embora a profecia não mencione especificamente estas características, ele tem demonstrado uma abordagem revolucionária em seu pontificado, enfatizando a misericórdia, a simplicidade e a reforma da Igreja, talvez preparando-a para os tempos difíceis profetizados para seu sucessor. A figura final da profecia, Pedro Romano, tem sido objeto de intensas especulações. Quem seria este último Papa e o que seu pontificado representaria? Algumas interpretações são mais literais. Poderia ser um Papa que escolheria o nome de Pedro, algo que nenhum pontífice fez desde São Pedro, por reverência ao primeiro Papa. Ou alguém nascido em Roma, ou ainda de ascendência romana. Outros interpretam o título simbolicamente. Pedro representaria um retorno às raízes da Igreja, um Papa que buscaria restaurar os fundamentos da fé em tempos de grande apostasia. Romano poderia significar uma forte defesa da tradição católica romana frente a pressões secularizantes. A descrição de que ele apacentará o rebanho entre muitas tribulações sugere um período de grande dificuldade para a Igreja e para o mundo. Alguns teólogos associam esta passagem às profecias apocalípticas de Mateus, capítulo 24, onde Jesus fala sobre o fim dos tempos, ou as visões do Apocalipse de São João. Há também interpretações que conectam Pedro Romano às profecias de Nossa Senhora de Fátima, particularmente ao controverso Terceiro Segredo, que supostamente contém revelações sobre graves crises na Igreja. O cardeal italiano Pietro Parolin, atual secretário de Estado do Vaticano, tem sido apontado por alguns como um possível candidato a ser Pedro Romano, dado seu nome. Pietro é Pedro em italiano e sua nacionalidade italiana. Independentemente de quem venha a ser este último Papa, a profecia claramente sugere que seu pontificado seria marcado por eventos cataclísmicos, culminando na destruição de Roma e no julgamento divino. O poder de atração desta profecia reside nas aparentes coincidências entre as descrições e os papas históricos. Mas seriam realmente coincidências ou confirmações de sua autenticidade? Uma análise objetiva revela aspectos intrigantes. Para os papas anteriores à publicação, em 1595, as descrições são notavelmente precisas e específicas. Por exemplo, Nicolau III, 1277 a 1280, é descrito como rosa composita, rosa composta, e ele pertencia à família Orsini, cujo emblema era uma rosa. Para os papas posteriores à publicação, as descrições tornam-se mais simbólicas e sujeitas a interpretações variadas. Isto pode ser visto como evidência de falsificação para os céticos, ou como manifestação da natureza enigmática das profecias para os crentes. Algumas correspondências são impressionantes. Pio VI, 1775 a 1799, é descrito como peregrinos apostólicos, peregrino apostólico, e ele foi forçado a deixar Roma como prisioneiro de Napoleão, morrendo no exílio. Bento XV,
1914 a 1922, é chamado de Religio Depopulata, religião devastada, e seu pontificado coincidiu com a Primeira Guerra Mundial e com a Revolução Russa, eventos que devastaram a cristandade europeia. A renúncia de Bento XVI em 2013, apenas o segundo Papa na história a renunciar voluntariamente, foi vista por muitos como um sinal extraordinário que poderia indicar a entrada nos tempos finais da profecia. O surgimento da pandemia de Covid-19 durante o pontificado de Francisco, as crescentes tensões geopolíticas, o aumento da perseguição religiosa em muitas partes do mundo e as divisões internas na Igreja são interpretados por alguns como os primeiros sinais das muitas tribulações mencionadas na profecia. Uma coincidência particularmente notável é que São Malaquias profetizou exatamente 112 papas após Celestino II. Se tivesse escolhido um número redondo como 100 ou 120, a profecia não estaria chegando ao seu clímax exatamente em nossos dias. A questão da autenticidade da profecia de São Malaquias permanece controversa entre historiadores, teólogos e estudiosos da Igreja. Os argumentos contra sua autenticidade são consistentes e merecem consideração. O longo intervalo entre a suposta visão, 1139, e a primeira publicação conhecida, 1595, sem evidências de sua circulação anterior, gera naturais suspeitas. Outro ponto questionado é a precisão muito maior nas descrições dos papas anteriores a 1595, comparada com as posteriores. Também chama a atenção a ausência de menção a esta importante profecia nos escritos de São Bernardo de Claraval, contemporâneo e biógrafo de São Malaquias. Alguns críticos sugerem a possibilidade de que o documento tenha sido forjado para influenciar a eleição papal de 1590, quando o cardeal Girolamo Simoncelli, que poderia ser associado ao lema de Antiquitate Urbis, da antiguidade da cidade, por ser de Orvieto, uma cidade antiga, era considerado papabile. Por outro lado, os defensores da autenticidade apresentam argumentos igualmente dignos de atenção. Eles apontam para a tradição de visões proféticas dentro da Igreja Católica, incluindo os escritos apocalípticos da própria Bíblia. Destacam a natureza enigmática das profecias, que frequentemente só se tornam claras após seu cumprimento. Chamam atenção para as notáveis correspondências entre vários lemas e seus respectivos papas, mesmo após 1595, o que seria difícil de explicar como mera coincidência, e também recordam o fato de que São Malaquias foi oficialmente canonizado e era conhecido por seus dons proféticos. A Igreja Católica, oficialmente, não se pronunciou sobre a autenticidade desta profecia, classificando-a como uma revelação privada que os fiéis não são obrigados a acreditar. O teólogo jesuíta Claude François Ménestrier foi um dos primeiros a questionar sua autenticidade no século XVII. Por outro lado, o cardeal e historiador Cesare Baronio, 1538 a 1607, deu crédito à lista em seus escritos, embora com reservas. A profecia de São Malaquias não existe isoladamente. Ela encontra paralelos inquietantes em outras revelações e visões sobre o fim dos tempos, tanto dentro quanto fora da tradição católica. As profecias de Nossa Senhora de Fátima, 1917, particularmente o controverso Terceiro Segredo, supostamente contém revelações sobre uma grande apostasia na Igreja e graves tribulações para o papado. O Papa João Paulo II, após sobreviver a uma tentativa de assassinato em 1981, associou este evento ao Terceiro Segredo de Fátima.
Revelações atribuídas a santos católicos como Padre Pio, Santa Hildegarda de Bingen e São João Bosco também falam de um período de grande crise para a Igreja antes de uma renovação final. O livro do Apocalipse, capítulo 17, fala de uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, que muitos intérpretes identificam como Roma, a cidade das 7 colinas. O texto profetiza a queda desta cidade em linguagem similar à usada na profecia de São Malaquias. Mesmo profecias não católicas, como as do rabino judeu Judá ben Samuel, século XII, ou as interpretações apocalípticas protestantes, apontam para eventos significativos em nosso tempo atual. O teólogo católico Malachi Martin, ex-jesuíta e professor do Instituto Bíblico Pontifício, escreveu extensivamente sobre a profecia de São Malaquias em seus livros, particularmente em The Keys of This Blood, 1990. Martin, que afirmava ter conhecimento interno dos segredos do Vaticano, sugeriu que o terceiro segredo de Fátima e a profecia de São Malaquias estavam intrinsecamente conectados. Estas convergências entre diferentes tradições proféticas são vistas por alguns como confirmação mútua da proximidade de eventos apocalípticos significativos. Estaria o pontificado do Papa Francisco mostrando sinais de ser o penúltimo antes do fim da era atual? Existem vários aspectos de seu papado e do mundo contemporâneo que alguns interpretam como alinhados com a profecia. A renúncia sem precedentes de seu antecessor, Bento XVI, é vista por muitos como um sinal divino extraordinário. Antes de Bento XVI, o último Papa a renunciar voluntariamente foi Celestino V, em 1294, criando um paralelo histórico curioso. A profecia começa com um Celestino II e aproxima-se do fim após a renúncia de um Papa, como Celestino V. Francisco tem quebrado diversas tradições como o primeiro jesuíta a se tornar Papa, o primeiro do Hemisfério Sul e o primeiro a escolher este nome. Estas inovações poderiam simbolizar uma transição para o período final da profecia. Seu enfoque na reforma da Igreja, na simplicidade, na misericórdia e nas questões ambientais tem criado tanto entusiasmo quanto divisões internas, com alguns o vendo como um renovador necessário, outros como demasiadamente progressista. O surgimento da pandemia global de Covid-19 durante seu pontificado provocou um evento sem precedentes. Igrejas vazias durante a Páscoa e um Papa dando bênçãos para uma praça de São Pedro deserta. Imagens que muitos consideraram apocalípticas. O aumento da perseguição aos cristãos em várias partes do mundo, o crescimento do secularismo no Ocidente e as divisões políticas e sociais internas nas nações tradicionalmente cristãs criam um cenário de tribulações, como mencionado na profecia. A crescente tensão geopolítica, com conflitos no Oriente Médio, a guerra na Ucrânia, instabilidade na Ásia e ameaças nucleares renovadas, ecoam os avisos apocalípticos de guerras e rumores de guerras mencionados por Jesus em Mateus, capítulo 24. Mudanças climáticas, desastres naturais, novas doenças e instabilidade econômica global são interpretados por alguns como os dores de parto que precederiam os eventos finais descritos nas escrituras apocalípticas. A coincidência de tantos fatores desestabilizadores simultâneos é vista por muitos como um sinal de que estamos entrando num período de transição histórica significativa. Como devemos interpretar teologicamente a profecia de São Malaquias, caso seja autêntica? Diferentes tradições oferecem várias perspectivas. A visão católica tradicional enfatiza que, mesmo nos tempos difíceis, a promessa de Cristo de que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja permanece válida.
As tribulações seriam um teste de fé, não o fim da igreja em si. A interpretação escatológica católica sugere que o fim da lista de papas não significa necessariamente o fim do mundo físico, mas talvez o fim de uma era e o início de uma nova, o que alguns teólogos chamam de Era do Espírito Santo, ou uma civilização do amor, após um período de purificação. Algumas interpretações destacam a passagem bíblica de segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, que fala de uma apostasia e da revelação do homem da iniquidade antes da segunda vinda de Cristo. A destruição de Roma poderia ser parte desta sequência apocalíptica. Visões mais moderadas sugerem que a profecia, mesmo se autêntica, usa linguagem simbólica que não deve ser interpretada literalmente. A destruição de Roma poderia referir-se a uma transformação radical da igreja institucional, não a destruição física da cidade. Teólogos como Scott Hahn e outros propõem que as profecias apocalípticas da Bíblia já se cumpriram parcialmente na destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, mas terão um cumprimento final nos últimos dias da história, seguindo o princípio de múltiplos cumprimentos das profecias bíblicas. É importante ressaltar que a fé cristã não deve ser baseada em profecias privadas, mas na revelação contida nas Escrituras e na tradição. Como São Paulo advertiu, não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e retende o que é bom. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 20 e 21. Independentemente da autenticidade da profecia de São Malaquias, ela nos convida a uma reflexão espiritual profunda sobre nossa própria prontidão para os tempos finais. Jesus nos advertiu a vigiar e orar, porque não sabemos o dia nem a hora de sua vinda. Mateus capítulo 24, versículo 42. A profecia dos papas, se verdadeira, seria apenas mais um lembrete desta vigilância necessária. As tribulações mencionadas não devem gerar medo paralisante, mas uma renovação espiritual. Como disse Jesus, quando estas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Lucas, capítulo 21, versículo 28. A possibilidade de vivermos em tempos profeticamente significativos nos convida a aprofundar nossa vida de oração, nossa fidelidade aos ensinamentos de Cristo e nosso compromisso com a caridade e a justiça. Se o Papa Francisco realmente for o penúltimo Papa da história como a conhecemos, então suas repetidas chamadas à misericórdia, à simplicidade, ao cuidado com os pobres e com a criação adquirem uma urgência especial. A menção ao juiz terrível nos convida a refletir sobre nossa própria responsabilidade moral e espiritual. Como diz a Escritura, a quem muito foi dado, muito será exigido. Lucas capítulo 12, versículo 48. A história da Igreja mostra que períodos de grande tribulação frequentemente precedem tempos de renovação extraordinária. A destruição do templo em Jerusalém levou à expansão universal do cristianismo. As invasões bárbaras produziram a civilização cristã medieval. As crises do final da Idade Média geraram a Contra-Reforma Católica. Talvez o verdadeiro propósito de profecias, como a de São Malaquias, não seja nos fazer conhecer o futuro em detalhes, mas nos preparar espiritualmente para enfrentar qualquer futuro com fé, esperança e caridade. A profecia de São Malaquias, com sua lista de 112 papas culminando em Pedro Romano e na destruição de Roma, permanece um dos documentos mais intrigantes e controversos da história cristã. Se autêntica, estaríamos vivendo agora o penúltimo capítulo desta sequência profética. O Papa Francisco seria o penúltimo pontífice antes de eventos de magnitude apocalíptica. A renúncia sem precedentes de Bento XVI em 2013, as profundas mudanças na Igreja sob Francisco e a confluência de crises globais, pandemia, guerras
instabilidade econômica, mudanças climáticas, tensões geopolíticas, criam um cenário que muitos veem como o cumprimento das muitas tribulações previstas. A Igreja Católica, em sua sabedoria, nunca endossou oficialmente esta profecia, mas também nunca a condenou. Ela permanece como uma revelação privada que os fiéis são livres para considerar com prudente discernimento. Se verdadeira ou não, a profecia nos convida a uma vigilância espiritual e a um renovado compromisso com os valores do Evangelho. Como Jesus ensinou, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 42. Enquanto observamos os sinais dos tempos, não devemos cair nem no medo paralisante, nem na indiferença cética. Como cristãos, somos chamados a viver cada momento com fé e esperança, como se fosse tanto o primeiro dia de nossa conversão, quanto o último dia antes do retorno de Cristo. E você? O que pensa sobre esta intrigante profecia? Acredita que estamos realmente vivendo os tempos finais desta sequência profética? Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal para mais conteúdos que iluminam os mistérios da fé e nos ajudam a discernir os sinais dos tempos. Até o próximo vídeo. Fique na paz de Cristo.